Então tá. Gente, hoje a gente vai falar então do contrato social, tá? Então, primeiramente, o que a gente tem que entender por um contrato de sociedade. O que é um contrato de sociedade? Né? O contrato de sociedade, ele é a formação de um grupo que é formado entre partes, né, de forma expressa. Aliás, um grupo ele pode ser formado de forma expressa ou tácita, né? Por exemplo, vocês não escolheram a turma que vocês iriam entrar, né? Vocês apenas entraram na faculdade. E a partir do momento que vocês entram ali com desconhecidos, vocês formam um grupo. Já, por exemplo, a formatura, vocês só aderem quem quer fazer parte daquele grupo da formatura. Então, daí vocês já escolhem as pessoas que vocês vão estar ali tendo essas relações jurídicas. Então, a gente não pode confundir o contrato com o instrumento contratual. O que quer dizer? Um contrato, ele não precisa ser instrumentado. Então, às vezes, eu tenho um contrato, uma relação jurídica obrigacional com outra pessoa, sem ter um documento do contrato. Por exemplo, se eu vendo bombons e daí uma amiga minha fala assim, Júlia, faz 4 bombons para mim no sábado. A gente tem uma relação obrigacional. Eu tenho a obrigação de entregar esses bombons para ela, ela tem a obrigação de me pagar por esses bombons e retirar eles. A gente não assinou nada, mas a gente tem um contrato. Então, vocês têm que, primeiramente, entender que há essa possibilidade, essa diferença entre o contrato tácito, informal, verbal e o contrato formalizado. O contrato formalizado, ele vai ser feito através do instrumento contratual. O que é um instrumento contratual? A folha, né? Aquela folhinha que vai estar lá os nomes, as regras, as cláusulas, que vai ser assinada pelas partes, que vai ter que vai ser reconhecida em cartório, enfim, que vai ser registrada em cartório ou registrada na junta comercial, a depender do tipo de contrato, né? Então, esse acordo, ele é o contrato, então, ele é um acordo de vontades e o instrumento do contrato, ele é o documento que vai ser constituído para comprovar a existência daquele contrato. Então, ele vai comprovar aquela relação jurídica. Normalmente, aceita-se esse contrato verbal, né? Então, se eu falar para vocês, olha, gente, estou vendendo canecas, estou vendendo copos, e alguém me encomenda, eu não preciso enviar para essa pessoa um contrato, né? Alguém aqui já estagiou, ou estagia, ou já estagiou no juizado especial, alguma coisa assim, num escritório? Não? Alguém aqui já fez uma compra por encomenda, seja de comida, de roupa? Então, a partir daquele momento que você manda uma mensagem para a pessoa, então, olha, eu preciso de 2 calças jeans. E daí a pessoa se compromete a entregar e você se compromete a pagar. Aquilo ali já é um contrato, né? Vocês já estão fazendo ali uma relação obrigacional. Porém, em alguns momentos específicos, a lei vai exigir que esse contrato seja instrumentalizado, né? Ou seja, a lei vai exigir que esse contrato tenha um documento escrito com os termos do acordo e respeitando ali determinadas previsões legais, né? Então, vai ser um requisito de validade para aquele contrato, para aquela relação contratual existir. Então, um contrato de sociedade, ele é um desses exemplos. Ele não existe uma sociedade tácita, não existe uma sociedade verbal, né? Se o empresário, ele pode ser um empresário de fato, né? A gente viu já que o empresário, ele, mesmo se ele não tiver formalizado, ele é considerado um empresário se ele exerce atividade empresarial. Quando a gente está falando de sociedade, isso não acontece. A gente não tem uma sociedade de fato, né? Uma sociedade, assim, pode existir, só que são 2 empresários distintos, né? Não há essa proteção, esse reconhecimento da pessoa, da sociedade. Então, para a constituição de uma sociedade, um contrato de sociedade, está no artigo 981 do Código Civil,
é preciso o ajuste de vontade das partes, a pluralidade de pessoas, ou não, né? A gente viu que na sociedade limitada pode haver só uma pessoa, que a gente vai ver mais profundamente quando a gente tratar a sociedade limitada. A definição de obrigações recíprocas, ou seja, todos os sócios, eles têm obrigações recíprocas. Então, não tem como eu estabelecer apenas obrigações para um sócio e o outro não. Gente, como assim? Óbvio que um contrato tem obrigações recíprocas. Não. Por exemplo, um contrato de doação, a obrigação só tem obrigação o doador. Qual que é a obrigação dele? Doar, entregar o bem que ele está doando. Não há obrigação recíproca. Mas o contrato de sociedade, ele exige que se tenha aí uma obrigação recíproca, que as duas partes, então, se comprometam, né, dentro dessa relação obrigacional. A finalidade econômica, que a gente já vai falar mais um pouquinho, mas é necessário que a finalidade dessa união seja uma movimentação econômica, né? Seja aí uma produção, auferimento, né? O ganho de vantagens pecuniárias, né? Com expressão pecuniária. Não necessariamente em dinheiro. Pode ser que essas vantagens sejam diversas, né? Por exemplo, em descontos, em produtos, mas que sejam coisas que possam ser auferidas, né? Auferidas, quantificadas de maneira pecuniária no dinheiro. E, por fim, a partilha dos resultados. Então, os sócios, ao mesmo tempo que eles têm obrigações recíprocas, eles têm direitos recíprocos. Então, os dois sócios não, às vezes são mais. Mas os sócios também têm direitos ali de partilhar os resultados. Então, esse ajuste de vontade, ele é base do direito contratual, né? É óbvio que um contrato, ele nunca pode ser uma imposição de outra parte, inclusive a ausência de vontade, de intenção de uma das partes pode ser um motivo de invalidação desse contrato. Então, no caso do contrato social, os contratantes, eles vão assumir entre si um compromisso de atuação coordenada, né? De atuação conjunta, de atuação que esteja ali em sintonia, né? Então, uma atuação que eles são responsáveis, que eles vão realizar em nome ali daquele grupo, em nome ali daquela sociedade. O contrato de sociedade, quando a gente fala obrigações recíprocas, a gente está falando o contrário dos associados, né? Então, quando a gente fala de associados, não há entre si obrigações recíprocas. Por exemplo, alguém aqui já foi associado de algum clube de lazer ou clube esportivo, alguma coisa assim? Já foram. Vocês tinham obrigações com outros associados? Não, as suas obrigações são com a associação, né? Você tem uma obrigação com aquela associação. Já no contrato de sociedade, você tem obrigações entre os sócios, né? Então, você tem obrigações recíprocas entre si, né? Entre as partes. Os sócios, eles têm responsabilidades entre eles, ao contrário de um contrato de associação, que você tem obrigações, né, de respeitar ali as regras da associação, mas você não tem obrigações com os associados, né? E quando a gente fala uma finalidade de ajuste econômico, a gente está falando de produção e oferimento, né, de vantagem em expressão pecuniária, de vantagem. Se não tem uma finalidade de vantagens, uma finalidade econômica de movimentação, então, de dinheiro, ela não é uma sociedade. Então, se há uma finalidade religiosa, se há uma finalidade filantrópica, se há uma finalidade cultural, não é considerado uma sociedade. A cooperativa... Ai, gente, desliguei aqui a minha tomada. Pera só um minutinho. A cooperativa esse ajuste de... Meu Deus, espera aí, só um minutinho.
Eu chutei a tomada aqui sem querer. Então, esse ajuste. Ai, esses perrengues da aula online. Então, quando a gente tem um ajuste de cooperação, né, uma obrigação ali entre as partes, em atividade não econômica e que não tem uma finalidade de produzir vantagens que podem ter valor pecuniário, não há um contrato de sociedade, mas pode haver uma figura de uma associação, por exemplo. Então, quando você é associado num clube de lazer, num clube esportivo, você não está ali para você ter uma vantagem econômica, né? Você tem uma vantagem cultural, uma vantagem esportiva, enfim, você tem uma associação, né? Você paga para fazer parte, tem custos, esses custos eles são divididos ali entre os associados. Às vezes a própria associação pode usar uma parte desse lucro em benefício próprio, por exemplo, quando algum fã de futebol se associa ali ao clube em que o clube do coração dele, aquele clube ele reverte o dinheiro desses associados em benefício do clube, né? Então ele faz melhorias, ele paga salários, enfim. Mas a finalidade dessa associação não é essa vantagem. Você não se associa para ganhar uma parte dos lucros daquele clube de futebol, na verdade. Você se associa para ter acesso ao estádio, para contribuir com a manutenção daquele clube que você gosta, enfim. É uma. Pois é, né? Imagina ganhar um pedacinho do salário dos jogadores. Então, quando a finalidade não é ter essa vantagem de expressão pecuniária, então não se caracteriza uma sociedade. A gente falou muito de lucro na última aula, mas a gente não pode confundir essa finalidade econômica com uma lucratividade, tá? Porque o lucro, né? Lembra que a gente falou na aula passada que o lucro ele é quando você entra mais receita do que você gasta, né? Entra mais dinheiro do que você gasta ali em contas dentro da empresa. Então, se uma empresa ela tem prejuízo, ela deixa de ser uma empresa, ela deixa de ser uma sociedade empresarial? Se uma empresa assim, faz 2 anos que essa empresa só dá prejuízo, ela deixa de ser uma atividade empresarial? Muito bem. Muito bem, não deixa. Então, por que a gente fala que a finalidade da associação é uma finalidade econômica e não uma finalidade lucrativa? Gente, lembra que no direito todos os termos são importantes? Eu falo isso toda vez que eu vou fazer uma diferenciação, porque eu quero que isso fixe na cabeça de vocês. Claro, todo empresário, todo mundo que abre uma sociedade não quer ficar no prejuízo. Então, quando a gente abre uma sociedade, a gente está visando o lucro, né? O empresário ele visa o lucro. Mas quando a gente vai descrever a atividade societária, descrever qual é a finalidade dela, a gente vai falar que é uma finalidade econômica e não uma finalidade lucrativa. Porque, professora, o empresário quer só movimentar dinheiro, então, não quer lucrar. Não quer dizer isso. Quer dizer que a sociedade, a finalidade dela é movimentar dinheiro. O lucro é uma consequência, né? Então, às vezes, aquela empresa ela pode até ter um saldo positivo, mas não é um lucro, né? Então, às vezes, aquela empresa ela fica ali no 0 a 0, né? E por isso ela não deixa de ser uma empresa, porque ela continua tendo uma atividade econômica, né? Uma finalidade econômica, então ela continua sendo uma atividade empresarial, não mudou a finalidade dela, né? A não ser que a empresa fale, não, agora eu quero ter uma finalidade filantrópica, eu quero produzir roupas para as pessoas que não têm condição de comprar. Eu não vou mais vender essas roupas. Ok, ela mudou a finalidade dela. Aí sim, deixa de ser uma sociedade, deixa de ser uma empresa. Mas quando a gente fala que a empresa teve prejuízo, ela não deixa de ser uma empresa, porque ela não deixa de ter essa finalidade econômica, ainda que ela não tenha oferido lucro. Entenderam essa diferença? Por exemplo,
Na cooperativa, né? Quem aqui já conhece uma cooperativa, já fez parte? Lá na minha cidade, lá na minha região, acho que aqui também, o Banco Sicredi é muito forte, né? Porque é uma cooperativa de crédito para produtor rural, né? Eu não sei se, na verdade, eu nem sei se outras pessoas. Isso, é para produtor rural. Eu não sei se outras pessoas que não exercem atividade relacionada a questões, a serviços rurais, atividades rurais, se elas podem ser associadas. Mas a Sicredi é uma cooperativa. Hum. Ah, essa eu não estou sabendo. Mas a Sicredi, ela é uma cooperativa de crédito, né? Então ela é um banco um pouco diferente. Não se visa o lucro, né? Não há quando a gente fala, não é um lucro, é um saldo positivo. E daí, eventualmente, há uma divisão. Eu não sei muito bem como que a Sicredi funciona. Eu tenho que dar uma estudada antes para explicar para vocês. Mas você não tem um lucro, sabe? Outros termos, né? A gente tem um saldo positivo quando a gente fala de cooperativa. Então, não é lucro. E não deixa de ser uma atividade com finalidade econômica e não deixa de ser uma empresa, tá? Então, a cooperativa também é uma forma de empresa. Então, é uma forma de sociedade. Entenderam essa parte? Por que a gente fala finalidade econômica e não finalidade de lucro ou lucratividade? Gente, duração da sociedade. O contrato de sociedade, ele pode ser celebrado para um único evento. Então, por exemplo, eu quero contratar um show, então eu vou fazer uma sociedade com uma amiga minha para a gente organizar esse show. Aí, para ficar tudo certinho, a gente faz ali um contrato social, né? Falando que essa nossa sociedade é exclusivamente para promover esse show aqui em Curitiba. Então, é uma sociedade? É uma sociedade limitada, não. É uma sociedade que realizada, constituída para um evento único? É uma sociedade constituída para um evento único. Pode? Pode. Então, a sociedade ela pode ser constituída por um evento único, ela pode ser constituída por um tempo limitado. Então, essa sociedade vai funcionar por 2 anos, essa sociedade vai funcionar por 10 anos. E também ela pode não ter limite, ela pode ter contrato, ser constituída por período indeterminado, tá? Então, eu posso constituir por um evento único, por um tempo determinado e por tempo indeterminado, tá? Daí é uma sociedade que dura ali enquanto as pessoas quiserem exercer aquela atividade social. Então, gente, apenas para trazer uma parte histórica, né, que vocês gostam, a sociedade, ela constitui uma personalidade jurídica, aí a gente tem uma explicação lá do nosso primeiro Código Civil, que um jurista, ele explica, né, que todos os entes suscetíveis de aquisição de direitos e deveres, eles são pessoas, né, sendo que as pessoas ou são de existência visível ou de existência tão somente ideal. Então, sempre, o que é a personalidade jurídica? Essa é a aptidão de adquirir direitos e deveres. Então, se uma sociedade, uma pessoa jurídica, tem essa aptidão de exercer direitos e deveres, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela não vai ser uma pessoa natural, ela vai ser uma pessoa jurídica. Então, a gente tem as pessoas de existência visível, eu, vocês, os professores, o professor Thierry, o professor Sérgio, a professora Aline, e as pessoas de existência tão somente ideal, a FATEC. Ou vocês já encontraram a FATEC atravessando a rua por aí, né? Então é uma pessoa abstrata, né? É um conceito jurídico que a gente dá para a criação dessa personalidade jurídica. Então, o que dá essa personificação, né? Quando eu falo de pessoas naturais ou pessoas físicas, lembrando que é sinônimo, a personificação dessas pessoas é a pessoa real, né? Então, quando a gente fala da professora Júlia, a personificação da pessoa natural
sou eu, né? Esse corpo aqui que vocês estão vendo pelo vídeo. Mas quando a gente fala de uma sociedade, a personificação dessa sociedade é o contrato, né? Então, esse contrato que dá origem vai ser o parto dessa sociedade, né? Ele que vai dar origem, ele que vai iniciar, vai ser esse ato constitutivo da sociedade. Então, tá acabando o nosso tempo aqui, vai cair a ligação.